Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Se você sabe, diga: esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri. Boa noite, irmãos, graça e paz. Muito bom estarmos aqui mais uma vez reunidos para louvarmos e agradecermos o nome do nosso Deus nesse culto que é para Ele. Portanto, convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias, o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 15. E nessa passagem da palavra sagrada diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai de amor, de infinita bondade, misericórdia, rendemos graças ao Senhor nessa noite, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Ó Deus, nesse momento entregamos todo esse momento de louvor em teu santo altar, que ele chegue até o teu trono de graça como aroma suave. É a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pai nosso, Santo é o teu nome.
Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar,
para sempre reinarás. Aleluia. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Tu és o nosso eterno Deus, O nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, e corta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver
posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom podermos louvar o nosso Deus, entoar louvores ao Senhor, que é digno de toda honra, glória e louvor. Louvar é nós bendizermos a Deus, não somente por aquilo que Deus faz, e grandes coisas tem feito o Senhor por nós. É a razão da nossa alegria. Mas o louvor, acima de tudo, é uma expressão daquilo que verdadeiramente Ele é. O nosso Deus, Ele é um Deus rico em virtudes, perfeito em suas ações, onde graciosamente e diariamente Ele tem se manifestado a nós. Esse domingo que celebramos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o dia que o Senhor fez para nos reunirmos como igreja em torno do seu nome, com toda a relevância e a sublimidade que esse momento exige, nós estamos aqui reunidos através desta rede social, através do canal do YouTube da Igreja Presbiteriana Floresta, para adorarmos o nosso Deus. Então você que está aí na sua casa, no conforto do seu lar, volte-se nesse momento totalmente. Você já cantou músicas ao Senhor,
você já cantou louvores ao nosso Deus, o seu coração já se regozijou, porque estando alguém entre vós alegre, cante louvores, é assim que Tiago nos ensina. Mas agora volte-se o seu coração, para que você possa ouvir a voz do Senhor, que a palavra de Deus encontre morada na sua vida, no seu coração, e nesta noite, de modo muito específico, desejo do meu coração é que você tenha a paz de Deus. Queremos pensar teologicamente justamente em como ter a paz de Deus em nosso coração. Vamos orar antes de fazer a leitura da palavra e vamos rogar que o Senhor nos abençoe, iluminando-nos, que o Espírito Santo nos capacite e assim possamos aprender nesta noite o preceito do Senhor pelas Escrituras Sagradas. Deus bendito, Deus querido, em nome de Jesus, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Sempre que vamos ler, ó Deus, as Escrituras Sagradas, o nosso coração se enche de expectativas, porque é o Senhor falando conosco. Por isso nós o agradecemos desde já pela bênção da palavra. Palavra que não volta vazia, mas ela vem e produz o efeito necessário. Espírito Santo de Deus, nessa noite, em nome de Jesus, abençoa os corações que precisam da paz do Senhor. Que a shalom de Deus se derrame sobre o teu povo e que, ó Deus, em nossos lábios continue perpetuamente um hino de louvor ao Senhor por todas as maravilhas que o Senhor opera em nós. Que assim seja, agora e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo à igreja dos Filipenses, capítulo de número 4, versículo 6 ao versículo de número 9. Esse texto é um texto bem conhecido. Alguns meses atrás eu estive pregando já nesse texto, se eu não me engano, no mês de agosto, porém trazendo uma perspectiva da paz que excede a todo entendimento. Mas nessa noite eu quero falar com vocês sobre como ter paz, como ter a paz no coração. E por que o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração? Pelo momento que nós estamos vivendo novamente. Passadas as eleições, talvez alguns aí estão frustrados porque o seu candidato não ganhou, porque gerou uma expectativa que as coisas tomariam um novo rumo. Na verdade, são frustrações porque são anseios pautados no próprio coração e não submisso à vontade de Deus. Talvez você está aí preocupado porque parece que voltou, parece não, realmente a gente tem visto que aumentou novamente o número de casos da Covid-19. Deus está no controle de tudo. Tenha paz no seu coração. E o apóstolo Paulo traz ao nosso coração alguns princípios que nós devemos praticar para viver essa paz de Deus. Então, pensando naquilo que ele ensinou à igreja dos Filipenses já naquele tempo, vamos aplicar ao nosso coração conforme está escrito na palavra de Deus, que assim nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? E o Deus da paz será convosco. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, Paulo estava preso em Roma. Paulo havia recebido a visita de Epafrodito.
E a igreja dos Filipenses, no amor cristão para com o seu apóstolo, o apóstolo Paulo, eles enviaram a Paulo uma oferta. E essa oferta chegou através de Epafrodito. Paulo recebeu isso de excelente coração. Paulo ouve de Epafrodito tudo o que estava acontecendo no meio da igreja. E então ele resolve escrever esta carta como um recibo da oferta que chegou até as suas mãos, dizendo muito obrigado pela alegria de vocês me abençoarem assim, de estarem comigo nas minhas aflições. Mas Paulo também ele vai trazer algumas orientações diante daquilo que a igreja estava enfrentando. Problemas de ansiedade, problemas de angústia. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você nunca parou para pensar nisso, mas naquela época, os cristãos daquela época tinham problemas similares aos nossos. Eles tinham problemas de doenças. Será que nós estamos tendo problema de doenças? Será que o coronavírus tem assustado tantas pessoas? Será que as doenças cardíacas, a diabetes, problema de coluna, essas coisas, elas continuam ainda acontecendo? Continuam. Problema de dores, dores na alma, dores no peito, problemas de contrariedade. Nem sempre as coisas caminham da maneira que a gente espera. Nem tudo acontece como a gente quer. É por isso que a busca pela paz e a busca pela tranquilidade era a busca que eles estavam, como também é a nossa. Quem de nós não quer ter a paz de Deus, que excede a todo entendimento, em nosso coração? O mundo está explodindo lá fora, mas aqui dentro você vive a paz do Senhor. Só que é preciso entender aqui, e é necessário fazer esse contraste. Para a igreja dos Filipenses há um agravante, que eu e você ainda não o temos, mas eles lá já viviam umas perseguições, perseguidos naquela época pelos judeus, perseguidos naquela época pelos cristãos, tão somente pelo fato, porque eles adoravam a um outro senhor que não era César. O imperador romano, ele tinha um nível de divindade, e os cristãos adoram a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus Filho. E o fato de estarem em fidelidade e fé, amando, adorando, glorificando, servindo a Jesus, eles eram perseguidos. E essa perseguição causava angústias, causava anseios. É por isso que a palavra vai trazer, o Espírito Santo, através da instrumentalidade de Paulo, vai trazer justamente em como buscar viver esta paz, a maneira como que nós vamos viver a nossa vida em um ambiente de pressão, de sofrimento, e isso marcava a condição dos cristãos do primeiro século. Se você fizer uma analogia neotestamentária, você vai perceber que o tempo todo a palavra de Deus ela está tratando a respeito dessas questões. Como andar em paz, como viver em paz, como vencer a ansiedade, como é possível você ter descanso num mundo cheio de sofrimento, de dor, de contrariedade. Como é possível viver num mundo tão mal, tão difícil, porque o Senhor não nos tirou do mundo. Ele nos livrou do mundo, mas Ele não nos tirou do mundo. Nós estamos inseridos nesse contexto. Mas como viver nesse contexto, tendo a paz do Senhor? E é justamente aqui nesse capítulo 4, que Paulo, ele vai caminhando para o encerramento da carta, e ele traz essas orientações práticas. Você vai perceber, se você manter a sua Bíblia aí aberta, a partir do versículo 2, desse capítulo 4, Paulo ele vai dizer, como um conselho prático, para que duas irmãs que estavam tendo problemas de relacionamento, Evódia e Síndique, ele pede a elas que vivam unidade. Unidade não é uniformidade. Não quer dizer que é tudo igualzinho.
mas nós estamos buscando tudo em comum. Paulo faz um apelo para que elas pensem, elas usem a capacidade que foi dada a elas do intelecto de pensar concordemente no Senhor. E como se não bastasse esse pedido diretamente a elas, ele pede a Epáfras, o seu companheiro de jugo, que seja um auxiliador a estas irmãs para que elas possam andar juntas. Então veja que há uma diversidade, veja que há um problema, veja que há um desentendimento. Paulo está pedindo a elas para que andem juntas. Paulo está pedindo que alguém venha e seja um moderador desta unidade de alguém que está se desentendendo. E aí no verso 4, Paulo então vai trazer a nós o princípio que nos ensina que elas precisam viver alegres. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Essa alegria nossa, ela é sempre no Senhor. A nossa alegria não é circunstancial. Eu não posso viver alegre porque eu estou bem com os meus irmãos. Eu não posso viver alegre porque o meu salário, ele triplicou. Eu vou viver alegre no Senhor quando as dificuldades vêm. Eu vou viver alegre no Senhor quando alguma circunstância, aos meus olhos, ela parece desfavorável. Mas a minha alegria é o Senhor. Por quê? Para que haja moderação. E então, a partir desse verso de número 6, o texto que nós acabamos de ler, Paulo traz 3 orientações de como nós vamos viver, de modo a não andar ansiosos e experimentarmos então a paz de Deus em nosso coração. A primeira orientação que você vai encontrar do apóstolo Paulo à igreja dos Filipenses e também ao nosso coração, ela se encontra justamente no versículo de número 6. Paulo está dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então, a primeira orientação que nós vemos do apóstolo Paulo é orar. Paulo está se dirigindo aos irmãos filipenses e dizendo a eles: não andeis ansiosos. Paulo está trazendo aqui uma proibição, Paulo está dando um mandamento: não andeis ansiosos. E olha bem, Paulo diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Meu irmão, deixa eu te explicar algo. Talvez você não entenda isso. Ansiedade em si não é pecado. Muitas vezes a gente é tomado desse momento. As coisas acontecem. O problema é você viver ansioso. É nisto que talvez consista o grande problema para a sua vida. A prática do pecado da ansiedade. Mas pastor, só falou que a ansiedade não é pecado. A ansiedade não é pecado, mas viver ansioso é. É aquela ansiedade em que ela é causada por muitas vezes você viver um problema físico. Há pessoas que têm na sua constituição ser ansiosas por natureza. Se você fala com ela assim: ô fulano, tem um negócio para te falar. Pronto, ela já fica o dia inteiro porque é curiosa demais, tem que saber. Não, isso é natural. Dia 10 eu tenho uma boleta para pagar. Dia 10, peraí, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 20 reais, 50 reais. Você vai programando. Isso é natural. Qualquer pessoa passa por essas coisas. Circunstâncias causam-nos alguma espécie de ansiedade. E há pessoas que precisam até de orientação médica. Tem pessoas que precisam aí talvez de um comprimidinho, sabe aqueles comprimidinhos? Pois é, aqueles para dar uma baixada na adrenalina, dar uma baixada na situação. Isso é natural, meu irmão. Isso não é do capeta, não. Isso é de Deus. Ele é o Senhor da ciência. E há pessoas que precisam disso. Não há nenhum mal nisso. A grande questão que está sendo colocada aqui é quando isso vem de um fundo espiritual. Uma ansiedade que está ligada à questão da falta da confiança em Deus, falta de descansar em Deus. Você não pode evitar que um problema advenha sobre sua vida, mas você pode descansar no Senhor sabendo
que em meio ao problema, Deus é contigo. Não houve nada que fizesse Daniel evitar de ser lançado na cova dos leões, mas confiado em Deus, ele foi livre da boca do leão. Esta é a questão que Paulo está colocando aqui. Paulo trata do andar, do viver ansioso, e esta é a ordem: não vivamos ansiosos. Não sejam desobedientes, porque isso é pecado, a desobediência é pecado. Por isso ele está dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Viver ansioso é algo terrível demais. A pessoa, quando ela é muito ansiosa, ela chega a atrapalhar uns aos outros. É muito complicado. Alguém que vive assim, ela se torna altamente prejudicial, porque ela não consegue dar um passo em confiança. E é isso que a Bíblia está nos orientando. Não vivam ansiosos de absolutamente nada. Paulo está nos dizendo: há pessoas que chegam e há pessoas que vão chegar e vão dizer assim: ah, mas meu caso é grave demais, pastor. Ah, não, mas a minha situação, ela é diferente. Não, o que eu estou enfrentando é algo que é terrível. Ninguém, nunca, jamais. Calma. Relaxa. Descansa em Deus. É isso que Paulo está dizendo. Não viva ansioso de coisa alguma. Ah, mas é muito grande. Descansa no Senhor. Ah, mas não. Descansa no Senhor. Ah, descansa no Senhor. Deus, ele é soberano, ele está no controle de tudo. Ele não somente é Salvador, mas ele também é Senhor. E não há absolutamente nada que vá justificar esta vida de ansiedade. Porque o problema dessa ansiedade é espiritual. O problema dessa ansiedade é porque não há confiança em Deus, é porque falta repouso nas palavras, falta você crer nas promessas de Deus. E isso se torna um problema na sua vida. Lembre-se, ele não é homem para mentir. Aquilo que ele prometeu, fiel em fazê-lo cumprir. Só que Deus não tem obrigação nenhuma de fazer do seu jeito, do meu jeito, do meu tempo, do seu tempo, da maneira que a gente quer. Deus faz como lhe apraz. Então, como que nós vamos fazer para não viver ansiosos? É o que Paulo está falando no verso de número 6. Traga diante de Deus o que te aflige, pelas orações, pelas súplicas, com ações de graças. Aquilo que está perturbando você, aquilo que está tirando você de uma centralidade, apresente a Deus. Veja que Paulo está dizendo, com petições, pedidos que nós trazemos a Deus por meio da oração. Chega diante de Deus e abre seu coração, diga para Deus o que se passa, por meio da súplica. Aqui Paulo também traz a ideia que nós nos colocamos numa condição de alguém dependente. É reconhecer a nossa impotência, sem condições de resolver os nossos problemas. E que nós esperamos somente na misericórdia de Deus. Oração te leva a isso. A viver essa dependência de Deus. Essa súplica te mostra quem você é. Totalmente incapaz. E a súplica te mostrará quão poderoso é o Senhor para fazer infinitamente mais do que se pede e do que se pensa. E é por isso que Paulo está dizendo, não somente com petições, não somente com súplicas, mas por meio de ações de graças. Porque antecipadamente nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele está escutando da nossa parte. O Deus que está pronto a fazer aquilo que nós pedimos segundo a sua vontade, de acordo com a sua soberana vontade. Então, meu amado irmão, preste bem atenção que a primeira orientação é esta. Ore. Como é que está a sua vida de oração? Como é que você está desfrutando desse tempo para falar com Deus? Boa parte da nossa ansiedade é porque nós não oramos. Nós não levamos diante de Deus, nós não investimos. Eu poderia dizer assim, nós não gastamos tempo orando. Não,
invista tempo orando diante de Deus com súplica. Coloque os seus pés diante da cruz. Fala para Deus aquilo que aflige você. Quantas coisas, irmãos, nossos filhos, nosso futuro, os nossos negócios, a saúde, qualquer uma dessas coisas, ela ameaça tirar a nossa paz. E a primeira orientação que Paulo dá a nós, através desse texto sagrado, é para nós não vivermos ansiosos. Ore, busque a Deus, gaste tempo com Deus, faça conhecido diante de Deus o que te aflige. Agora preste atenção em algo muito espetacular que Paulo vai escrever em versículo 7. Eu e você não podemos confundir algo. A promessa que temos no versículo 7 é a seguinte: a paz de Deus. O texto não diz a paz com Deus. Paz de Deus não é a mesma coisa de que paz com Deus. Paz de Deus, paz com Deus. Coisas distintas. E Paulo está nos dizendo a respeito dessa paz. A paz com Deus, ela não é resultado da minha oração. A paz com Deus, ela é o resultado de que Deus não está mais em guerra comigo. Por meio de Jesus Cristo, eu fui reconciliado. Por meio de Jesus Cristo, eu fui perdoado. Por meio de Jesus Cristo, eu fui justificado. Eu já não me torno mais inimigo de Deus. Justificado pela fé, temos paz com Deus. Então, meu coração, ele pode estar até aflito, mas eu não perco a paz com Deus. Você entende isso? A paz de Deus, ela é um sentimento. É você sentir justamente essa paz, essa tranquilidade no seu coração. É uma sensação de calmaria. E meus irmãos, algo que eu posso dizer para vocês, se tem algo que eu tenho vivido nesses últimos 30 dias, é esta calmaria. Ao ponto de eu até, alguns momentos, eu tô me assustando comigo mesmo. Porque essa paz tem sido algo tão abundante, tão maravilhoso, uma tranquilidade que tempestade está caindo, problema está acontecendo, surgem circunstâncias, isso bate na porta do nosso coração, mas Paulo nos faz lembrar as promessas. Essa paz de Deus, ela guarda o nosso coração. E essa palavra que ele usa aí, guardará, ela tem um sentido justamente de uma expressão militar, ela é um vocábulo militar. Ela guarda, ela está toda equipada, ela está montada, ela está preparada na entrada do seu coração, da sua mente, para nenhuma ansiedade entrar. O Senhor te protege. E é por isso que ele diz, essa paz ela excede a todo entendimento, porque quem nos guarda é o Senhor. Não é a paz porque eu fumei um baseado. Não é a paz porque eu tomei um gole e eu agora estou zen. Não é isso não. Porque justamente eu fui reconciliado. Eu estou guardado nele. Eu não estou livre das ações do mundo, mas eu estou centrado nele. Então a primeira coisa que eu e você aprendemos aqui é que nós devemos orar e fazer conhecido diante de Deus as nossas aflições, nossa angústia, nossa dor, nosso sofrimento. Eu bem gostaria que todos nós não vivêssemos isso. Mas quem não vive? Quem não passa por situações que não gostaria de passar, acaba passando. Então, quando isso acontecer, para que você viva em paz com Deus, para que você tenha a paz de Deus, ore ao Senhor. Segunda orientação que o apóstolo Paulo nos dá, medite no que é certo. Olha que coisa interessante que ele vai tratar a nós a partir do versículo de número 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. A orientação que Paulo nos dá agora é meditar naquilo que é certo.
E boa parte das nossas emoções, elas são decorrentes daquilo que nós pensamos. Quantas pessoas não sofrem por causa disso? Aí você olha para fulano assim, fulano falou nada com você. Eu acho que ele está com raiva de mim. Não, eu acho que fulano não gosta de mim. Você nem trocou uma palavra com ele. Mas porque você pensa que o outro está, você começa a se sentir como tal. Quer ver uma coisa muito simples? Quando você pensa num ente querido que já faleceu, o sentimento que vem é de saudade. É um sentimento de dor. Isso diz respeito à humanidade, você é ser humano. Quando você começa a pensar num problema que você precisa resolver amanhã, a ansiedade começa a subir no seu coração. Quando você começa a pensar nas notas promissórias, naqueles pagamentos que você vai ter que fazer daqui a um mês, e você olha para a conta bancária, sobe aquela coisa no coração. As emoções, elas são resultados daquilo que você pensa. Então, se você ocupa o seu coração com as angústias do dia a dia, com as coisas que acontecem, com as coisas que são corriqueiras, com coisas que são naturais, se é isso que você está trabalhando no seu pensamento o tempo todo, você nunca vai experimentar a paz de Deus. E olha que é interessante a maneira como que Paulo coloca essa pontuação. Aquilo que deve ocupar o seu pensamento, o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, então isso ocupa o seu pensamento. Eu não estou dizendo aqui, queridos, da questão do pensamento positivo. Não. O que eu estou dizendo aqui é que a nossa mente ela tem que estar ocupada com as promessas de Deus, com as coisas de Deus, com as pessoas de Deus, com as convicções das promessas daquele que nos trouxe pela sua palavra, que Ele está conosco até a consumação dos séculos. É isso que nós precisamos voltar os olhos. Volte os olhos para o alto. Volte os olhos para Deus. Nossa cabeça, nosso pensamento, ela é muito daquilo que a gente vê. E aqui eu trago uma particularidade. Certo tempo atrás eu estava demais para poder desestressar, para dar uma aliviada no meu pensamento, vendo um monte de coisa no YouTube. Aí eu via vídeo de falhos, via vídeo de brincadeira, via vídeo de perseguição policial, eu via vídeo de um monte de coisa. Sabe o que isso fez na minha vida? Absolutamente nada. Isso não me edificou em nada. E a santa varoa, Dona Almeni, sempre o tempo todo dizendo: Luiz, separa seu tempo, meu querido, com outras coisas. Ocupa seu pensamento com outras coisas. Isso daí não vai resultar em nada. Irmãos, conselho de quase 24 anos de casado, ouça mais sua mulher, filho. Isso foi uma bênção na minha vida quando eu comecei a voltar meu pensamento. Porque todas as porcarias que Facebook, Instagram, sei lá, as redes sociais aí que você segue, tem muita coisa que não presta, mas isso também tem muita coisa que presta. Você pode conseguir ouvir e ver grandes pregadores, mensagens, louvores. Isso se torna uma ferramenta se você a utiliza bem. Então, se você coloca na cabeça a palavra de Deus, se você coloca na cabeça leitura de bons livros, se você ouve coisas boas, boas pregações, se você alimenta a sua mente com aquilo que vem de Deus, esta paz vai encher o seu coração. Não tem coisa melhor. Uma roda de amigos, sentar, conversar e ver das maravilhas que Deus faz. Isso é bênção. Se você passa o dia inteiro enchendo o seu coração daquilo que não edifica, do que é contrário à palavra de Deus, certamente você vai viver angustiado. Certamente essa ausência da paz se tornará um turbilhão. Quer ter paz com Deus? Em primeiro lugar, ore. Em segundo lugar, pense. Ocupe sua mente com aquelas coisas que edificam. Pensamentos a respeito de Deus e do seu Filho, das suas promessas maravilhosas.
seja isto o que ocupe o vosso pensamento. E a terceira orientação do apóstolo Paulo é justamente praticar o que é correto. Olha o que Paulo fala no verso de número 9. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes, vistes em mim, isso praticar. A questão que Paulo coloca aqui para nós, irmãos, é a questão da prática. Quer ter paz com Deus? Ore, pense, pratique. E olhe a promessa, e o Deus da paz será convosco. Veja que há uma questão aqui de condicionalidade. Eu preciso orar, eu preciso pensar e eu preciso praticar. E é interessante porque, exegeticamente, Paulo está fechando o que ele começou a falar no versículo 7. Versículo 7 ele começa dizendo: a paz de Deus estará com vocês. Versículo 9 ele diz: e o Deus da paz estará convosco. Ele começa dizendo: a paz vai estar com você. E ele encerra dizendo: o Deus da paz é que está com você. É esse Deus que me dá a paz. É Deus quem faz experimentar a paz. Não somente a paz com Ele, mas a paz dele no meu coração. Essa paz, ela não é natural. Essa paz, ela não caminha no âmbito do mundo natural, mas ela é sobrenatural. Ela procede do trono da graça. Ela vem do alto. Ela não é produzida por meios humanos. Quantas pessoas que produzem isso, que buscam isso e até vivem, aspas gigante aqui, até um tempo zen, mas passa. E passado esse efeito, o que sobra? A frustração de novo. Mas quando Jesus, ele entra, ele habita seu coração, ele toma o seu ser, quando você é revestido pelo Espírito Santo, quando você se torna cheio de Deus, esta paz, ela é fruto na sua vida. Gálatas capítulo 5 vai nos falar que o fruto do Espírito é a paz. Ela opera essa tranquilidade em nosso coração. Então veja que Deus coloca tudo isso à nossa disposição, mas com uma condição: você pratique aquilo que você aprendeu, recebeu, ouviu e viu. Assim como a igreja dos Filipenses, tudo isso aprendeu, recebeu, ouviu e viu no apóstolo Paulo, eu desejo a você nessa noite: aprenda com a palavra, ouça a palavra, observe, isso lhe sucederá. É Paulo dizendo, eu vou parafrasear o que está lá no versículo 9. É como se ele estivesse dizendo assim: irmãos, quando eu estive aí com vocês, vocês viram o que eu fiz, ouviram o que eu disse, vocês receberam o que eu ensinei, e vocês aprenderam tudo o que eu transmiti. Agora, façam isso, pratiquem essas coisas, e o Deus da paz será com vocês. A razão para que muitos crentes vivam ansiosos é porque eles não praticam a palavra de Deus. Sabe de có e salteado o beabá evangélico, mas eles não põem em prática. Eu gostaria que isso fosse diferente, irmãos. Nós precisamos ser mais do que ouvintes, mas praticantes. Colocar isso em prática. Tem muita gente que sabe que a Bíblia diz que não deve ser feito, mas elas fazem. Ainda assim elas fazem. E algumas coisas que elas sabem que precisam ser feitas, elas não fazem. Perdoar, esquecer, uma segunda chance, amar o próximo, amar a esposa como ama a si mesmo, se submeter ao marido como se submete a Cristo, ser obediente às autoridades superiores. A Bíblia está cheia dessas orientações a nós. E na hora que você desobedece a Deus, automaticamente você está entristecendo o Espírito Santo. E a paz de Deus e o Deus da paz já não é mais com você. Por quê? Quebra da aliança. Se nós queremos viver a paz, nós temos que orar, encher a nossa mente com aquilo que vem de Deus, praticar a santa palavra.
aí você vai viver em paz. Agora, você não pode pensar que você vai viver em paz se você não gasta tempo de oração, se você não enche a sua mente de aquilo que edifica, se a palavra de Deus não habita no seu coração e se você não vive de acordo com ele. Se a gente passar a orar mais, se a gente passar a se entregar mais, se a gente passar a se render mais, nós viveremos esta paz de Deus no nosso coração. A Bíblia está dizendo a nós: o Deus da paz será conosco. A paz de Deus vai encher o nosso coração. Uma paz que excede a todo entendimento. Eu concluo a minha meditação nessa noite. Em primeiro lugar, agradecendo à igreja pelas orações. Eu, graças a Deus, estou me recuperando bem. Acredito que muito em breve, de volta à minha condição. Mas, mesmo eu estando bem, fisicamente como estou, espiritualmente como eu estou, louvado seja Deus, vem de Deus, não vem da gente. Mas como seu pastor, eu não posso deixar de lhe perguntar: como é que você está nessa noite? Como está a sua vida como cristão? Apesar de ser um sentimento, e a questão aqui um pouco subjetiva, a paz ela pode ser um bom indicador da sua saúde espiritual, do seu relacionamento com as pessoas, do seu relacionamento com Deus. Talvez você precise ser um pouco mais honesto com você mesmo, ter a coragem de se perguntar: por que é que eu não consigo viver em paz? O que é que a gente vive em constante estado de ansiedade? Pense nisso, meu amado, nessa noite. A palavra de Deus nos diz que Ele está disposto a fazer-nos experimentar aqui e agora a paz que Ele prometeu ao seu povo. Queira a paz de Deus nessa noite. Que Ele possa conduzir o seu coração. Que nós sejamos levados à pessoa de Jesus Cristo. Eu sei que esse culto que Deus preparou previamente a nós, tudo isso aqui é a ação do Espírito levando eu e você a vivermos nessa noite a uma paz que excede a toda, sem anseios, sem preocupações, como filhos amados, nós descansamos nos braços do Pai. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus, eterno Pai, e que a comunhão e a consolação do Santo Espírito da promessa seja sobre você, sua família, seus negócios, o seu coração, te dando a paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado por esse tempo precioso. Nós da Igreja Presbiteriana Floresta estamos aqui para caminhar com você. Uma igreja viva, servindo ao Deus vivo, para abençoar você. Boa semana. Shalom.